Quais são as pessoas jurídicas de direito público interno no Brasil? Para responder essa pergunta hoje, a gente segue com o nosso Código Civil comentado artigo por artigo. O seu guia definitivo entra hoje, em definitivo, ainda estamos no livro 1, mas no título 2 das pessoas jurídicas, no seu capítulo 1 sobre as disposições gerais. Fica aqui o meu convite para você, me siga lá no Instagram, assim você vê aplicando esses dispositivos no dia a dia, com notícias e casos para você acompanhar. Pois bem, o artigo 41 do Código Civil estabelece quais são as pessoas jurídicas de direito público internos do nosso país. Existem 3 pessoas jurídicas de direito público interno que são as mais básicas. A União, e aí nós vamos falar da esfera federal. Então é muito comum a gente escutar ou federal ou União. Por exemplo, os advogados não são federais, eles são da União. A Advocacia Geral da União. O juiz não é da União, ele é federal. Juiz federal. Curioso, né? A utilização desses dois termos. Depois, nós temos os estados, que vão encarnar aí a esfera estadual. E os municípios, que vão trazer a esfera municipal. Então, são basicamente essas 3 estruturas que nós temos de organização do Estado no Brasil. Federal, estadual, municipal, município, estado e a União. Só a União é que não tem o nome adequado, né? Devia se chamar federação, como acontece em outros países. Mas nós temos outros 2 entes federativos que são peculiares. O primeiro, o Distrito Federal. Se você, como eu, mora no Distrito Federal, ele não é um estado, mas funciona como um estado. Ele tem uma peculiaridade grande, é de não ter município. O Distrito Federal não tem município. E do ponto de vista de gestão pública, ele é ainda mais peculiar, porque ele une o que é característico de um estado e de um município num único ente. Por exemplo, tributação. A tributação municipal e estadual fica com o Distrito Federal. Os próprios nomes das coisas no Distrito Federal são peculiares. A gente tem nos estados a Assembleia Legislativa e nos municípios a Câmara Municipal, que é o poder legislativo. Como é que faz no Distrito Federal? Junta os 2 nomes. É a Câmara Legislativa. Esse é apenas um exemplo para você visualizar. É aí que nós vamos utilizar, às vezes, a expressão distrital. Os deputados da Câmara Legislativa do Distrito Federal são chamados de deputados distritais. Mas é muito comum que o legislador esqueça do Distrito Federal e ele fale só os estados, mas o Distrito Federal entra também. Os municípios e o Distrito Federal também entra lá com os municípios. Mas esse é um problema, do direito administrativo, não do direito civil. E o outro ente peculiar são os territórios. Os territórios, eles são como se fossem estados pela metade, né? São estados que são regidos pela União. Hoje nós não temos nenhum território federal. Já tivemos vários deles, alguns viraram estados, como é o caso do território federal de Roraima, o território federal do Tocantins, e outros não se tornaram estados, como o caso do território federal do Iguaçu, que acabou sendo incorporado por outros estados depois. Então, hoje não temos território federal. Temos, porém, território estadual, que é inclusive um ex-território federal. Né? Fernando de Noronha já foi um território federal e hoje é um território estadual. Curiosamente, o único território que nós tivemos lá nos anos 1940, que foi criado fora da faixa de fronteira, foi o território de Fernando de Noronha. Todos os territórios eram em faixa de fronteira e a criação deles se deu justamente por causa da guerra, para ter uma proteção maior pela União nessas regiões. Mas no fim, acabou esse trem todo. Então esses 5 entes são os entes tradicionais. Para além disso, nós temos as autarquias.
as autarquias, que também são pessoas jurídicas de direito público interno. Os problemas param por aí, ou pelo menos as soluções, porque problema de verdade vem depois. Porque existem outras pessoas jurídicas que também são consideradas pessoas jurídicas de direito público interno. Uma delas está contida aqui mesmo, no inciso 4º. As associações públicas também são pessoas jurídicas de direito público interno. Só que tem uma pessoa jurídica que não está aí, que são as fundações públicas. As fundações públicas também são pessoas jurídicas de direito público. E aí começa a confusão do direito administrativo, claro, não do direito civil. Porque existem fundações governamentais, existem fundações públicas com característica de direito público, com característica de direito privado, com regime jurídico público, com regime jurídico privado. Meu Jesus, confusão que não para mais. Porém, o Código Civil não se importa com isso. Por quê? Porque isso é matéria de direito administrativo. E por fim, as demais entidades de caráter público criadas por lei. Aqui é uma vala comum em que eu posso inserir diversas pessoas jurídicas. O mais comum são os órgãos de classe, que vão se situar nesse conceito aqui. Por exemplo, os conselhos federais. Conselho Federal de Medicina, Conselho Federal de Odontologia, Conselho Federal de Contabilidade, Conselho Federal de não sei o quê. Esses vão se enquadrar justamente nesse sentido aí, de uma entidade de caráter público para fiscalização profissional criada por lei. Então, entram aí. O único cuidado que você tem que ter é com esta amiguinha aqui. A Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB. A OAB é considerada uma pessoa jurídica sui generis, fora de todo gênero. Não é nem do gênero público, nem do gênero privado. Ao mesmo tempo pública e ao mesmo tempo privada. Então, a OAB tem essa característica muito específica, tá? Tentando trazer aí alguma ordem ao caos, o parágrafo único vai estabelecer que as pessoas jurídicas de direito público que tenham estrutura de direito privado regem-se, no que couber, quanto ao seu funcionamento, pelas normas deste código. Então, o que o direito civil chama de pessoa jurídica de direito público com estrutura de direito privado, muitas vezes é chamado pelo direito administrativo puramente como pessoa jurídica de direito privado. Mas que pessoas são essas? Calma, a gente tem que avançar mais alguns artigos. Vamos parar por aqui, porque amanhã eu volto com o artigo 42. Ah, não esquece, hein? Você deixou o seu like? Você já está inscrito no canal? Não ainda? Como é que você vai fazer para saber das novidades? Se inscreva, porque eu te vejo amanhã.